Olá pessoal, hoje iremos verificar como ocorrem os critérios para a estabilização de pilha. Então, temos aqui os critérios segundo o Rockpiller. Esses critérios, eu vou aproximar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês verem. Então, esses critérios eles levam em consideração alguns fatores. Então, na primeira coluna aqui a gente tem fatores que afetam a estabilidade da pilha e a condição ou descrição desse fator. Então, os fatores chaves, as condições que levam esses fatores e um critério de pontuação baseado na condição e no tipo de fator. Vamos lá para vocês entenderem. Por exemplo, uma pilha que tem aqui, ela pode ter a altura da pilha. Então vamos lá, primeiro fator, chave, altura. Então ela pode ter mais que 50 metros, entre 50 e 100, de 100 a 200, maior que 200. Caso ela tenha aí menos que 50 metros, ele recebe a pontuação 0. Caso ela tenha entre 50 a 100, 50 pontos. E caso ela tenha entre 100 e 200, 100 pontos. Maior que 200, 200 pontos. O que acontece? Basicamente, essa classificação ela leva em consideração esses fatores, por exemplo, o volume, mesma coisa. Então, a pilha tem altura, tem volume, tem inclinação. Então, na configuração dela, você vai fazendo, se a minha pilha é menor que 50 metros, então é 0. O volume é baixo, então é 0. O talude é suave, então é 0. Então, nesse somatório, você tem 0 pontos até agora. Mas beleza, mas a minha pilha, ela tem uma inclinação moderada, entre 10 a 25 graus. Então é 50 pontos. E aí você vai anotando esse somatório. Por exemplo, grau de confinamento. Então, o material está confinado, o talude está em que formato? Lembra, ele está lá em aterro, em vale, em seção transversal. Então, você tem uma determinada pontuação. É importante fazer essas considerações porque você vai gerando uma série de pontuações, por exemplo, o tipo de fundação. O material é um material competente, é um material, por exemplo, aqui, ou a competência dele é fraca, capacidade de suportar o limite solo mole. Então você pontua lá 200 pontos. A qualidade da pilha. A qualidade da pilha ele é o que? É alta, moderada ou pobre. Então você tem também uma determinada pontuação. O método de construção, né? Então leva em consideração aí também o método. Então uma série de fatores que pode vir aí a influenciar na estabilidade da sua pilha. O tipo de fundação, por exemplo, né, que eu acabei de falar aqui, tipo de fundação, a qualidade do material, dentre outros fatores que pode vir a afetar a sua pilha. Por exemplo, as condições climáticas. Então, é favorável, é desfavorável. Então, o que seria uma condição climática favorável? Baixas pressões piezométricas, né? Pouca surgência ou nenhuma surgência, né, de água na sua pilha, precipitações limitadas. Então, isso gera uma condição aí que vai te dar uma pontuação 0, por exemplo. Mas a taxa de deposição. Então, tem uma taxa de deposição alta, né? Essa taxa de deposição é metro cúbico por banco linear. Então, você tem quantos metros cúbicos? Mais de 200 metros cúbicos. Então, por metro linear de crista por dia. Então, você tem aí uma pilha já que tem uma alta taxa de disposição. Então, 200 pontos. E assim sucessivamente, para os outros critérios, sismicidade. Então, você tem também aí, se é numa região onde que tem terremoto, né, o sismo, se for maior que 4, já tem um alto risco aí de ruptura. Então, a pontuação possível máxima aí da sua pilha para esses fatores pode ser lá 1.800 pontos. Vou passar aqui. Então, o que vai acontecer? Você gerou aquela pontuação, certo? A partir daí, você vai olhar aonde que a sua pilha vai encaixar. Então, você tem
uma nova tabela que vai te dar, se a minha faixa de pontuação foi menor que 300, então qual que é o potencial que a gente está falando de critérios de estabilidade? Então, qual que é o potencial de ruptura? É desprezível. Se ela está entre 300 e 600, o potencial é baixo. O que eu tenho que fazer? O nível de esforço recomendado para a investigação do projeto de construção vai depender da classificação da sua pilha. Quanto maior, ou isso é, o quanto maior for aquele valor que você teve lá no somatório daqueles critérios mostrados, vai te gerar, né, um maior esforço. Por exemplo, quando se a sua pilha for menor que 300, então o potencial de ruptura é desprezível, você não tem que fazer muita coisa. Recolhimento de dados básicos no local, programa mínimo de ensaios, laboratório rotina de checagem, restrições mínimas e monitoramento apenas visual. A partir do momento que você tem, de acordo com aquele somatório da matriz, você tem uma faixa de pontuação alta, você pode ter aí a sua pilha com problemas, né? E aí requer um nível de esforço muito maior. Então é importante observar que você tem o nível 1, 2, o 3 que já é considerado moderado e o 4 que é um nível alto, que ele tem um grande potencial de ruptura, né? Então quando você tem aí a sua faixa de pontuação ultrapassou 1.200 pontos, então você tem uma série de medidas para fazer. Então, mas eu quero que a minha pilha tenha um nível de classificação baixo. Para ter um nível de classificação baixo, ela tem que atender aqueles parâmetros que vai te gerar uma pontuação baixa. Repare que, vamos voltar aqui rapidinho, só para vocês verem. Repare que, caso a sua pilha, vamos voltar lá no primeiro, caso a sua pilha for maior que 200 metros, por exemplo, e a sua for maior que 200 metros e a sua inclinação de fundação for extrema, só aí já tem 400. Estou falando dois parâmetros que eu peguei apenas. 400 pontos. Então, a sua pilha já não classifica como pilha 1. Já é um nível aí de pilha 2, por exemplo. Por quê? Por mais que os outros parâmetros tenham zerado, só esses dois parâmetros deu mais que 300. Então, a sua pilha, ela é uma pilha já aqui, se todos os parâmetros fossem zero, ela se enquadraria já aqui no 2. Então, repara que não depende de uma única condição, de um único fator. É uma série de fatores que irão gerar para a sua matriz uma determinada pontuação que chega na classificação da sua pilha, sendo ela, né, de classe 1, 2, 3 ou 4. Quanto maior a classificação, maior é o trabalho, o esforço para construção, investigação e monitoramento da sua pilha de estéreo. Beleza? Pilha de estéreo bem simples. A gente viu aí rapidinho como se dá a classificação baseada no critério de Rock-Pillar, bem tranquilo. Ainda um dos critérios mais usados, fácil, basta se você entender a metodologia. Valeu, obrigado, até a próxima.